entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Manhã o pré-candidato do PT, Luiz Marinho. Pré-candidato, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Queria comentar também o Joseval, Augusto, o Vila, Denise, comentar os ouvintes, de qual a grande razão da existência da rádio, do programa, comentar o Marcelo Carvalho, que me recebeu com muita simpatia na manhã. Aproveitar, se vocês me permitem, duas questões. Primeiro, me apresentar adequadamente, né, Denise? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, uma pequena cidade chamada Cosmorama, ali na região de Rio Preto, mas fui onde meu pai era meieiro, trabalhador rural, enfim, e depois fomos para, eu bebi ainda, tipo 1 ano e pouquinho, para Santa Rita do Oeste, uma cidade também pequena, igualmente pequena, já quase nas divisas de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, lá onde trabalhei na roça, puxando enxada, dos 6 anos de idade, porque viu, Joseval, a gente começava na roça antes de ir para a escola, Começava na escola aos 7 anos, aos 6 anos começava na roça. Minha primeira tarefa na roça foi ralhar algodão. Seguramente, hoje muita gente não sabe mais o que significa isso. Andava 7 quilômetros. Hoje tem máquinas. Dava 7 quilômetros para ir na escola. Meu pai fazia questão de todos ir para a escola. O sacrifício, enfim. Parte do dia na escola, parte do dia puxando enxada até aos 18 anos de idade. Quando definiu inclusive uma frustração de uma lavoura de arroz. Nós somos uma família de 14 irmãos, 10 homens, 4 mulheres, muito braço para trabalhar, portanto, e a pequena propriedade não dava conta da quantidade de braço. Ele arrendou uma terra para a gente plantar arroz, e eu me lembro meu pai chorando no carreador de arroz, porque o arroz projetava uma grande colheita, mas na hora faltou a chuva, não colhemos um único grão de arroz, aquela frustração danada. E ele resolveu, já influenciado por irmão mais velho, que já estava em São Paulo, aliás, em Santo André, trabalhando na Ródia. Vamos para São Paulo, tira essa molecada desse sofrimento, enfim. Viemos parar no Parque São Rafael, Zona Leste, São Paulo. Em 76, não tinha absolutamente nada, era uma lama danada, enfim, não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha absolutamente nada. E aí iniciou a minha atividade, porque já iniciei brigando ali brigando no bom sentido, né? As reivindicações de água, de esgoto, de posto de saúde. Em 78, entrei na Volkswagen, e aí a vida me conduziu para dirigente sindical, presidente do sindicato de 96 a 2003, enfim, e aí nós, ministro do Trabalho, ministro da Previdência, presidente da CUT, e vocês conhecem um pouco a trajetória do prefeito de São Bernardo do Campo. E por fim, queria dialogar com o Vila. Opa! Bom. Porque, Vila, quero lhe dizer o seguinte, eu vou lhe processar. Ah, é? Porque você, há poucos dias você me chamou de ladrão aqui nos microfones. Sei. Então só pra gente, Vila, só pra te avisar. Claro, com todo respeito à Jovem Pan, todo respeito a você também. Sim, claro. Uma grande comunicador, mas só pra dizer. Eu não processei ainda, porque você tem a oportunidade de retratar hoje. Se não retratar, vou lhe processar, depois a gente discutir isso na justiça, tá bem? Eu lhe disse, eu não me retrato de acusações graves. Vamos aproveitar já a ocasião. Deixa eu só passar, professor, a nossa hashtag, eu tô para falar aqui. Claro. A nossa hashtag é Luiz Marinho na Jovem Pan, você participa pelo Twitter. Eu convido você a também assistir, a partir de hoje, ao Jornal da Manhã no Twitter, @portal Jovem Pan, e no aplicativo do Periscope, além dos canais tradicionais, Facebook, YouTube, Jovem Pan News. Então vamos lá, o Globo, tô com o jornal O Globo aqui, Luiz Marinho, as suas relações, o senhor tem relações com pessoas muito boas, o presidiário Lula, por exemplo, né? Léo Pinheiro. Vamos lá dizer o que o Léo Pinheiro disse na sua delação premiada, Léo Pinheiro, sobre o senhor de uma obra com custo muito baixo, o Piscinão do Passo, em São Bernardo do Campo, que eu conheço antes do senhor, porque minha família é de São Bernardo do Campo, tá? O meu avô tem nome de rua em Ferrazópolis. Bem, Alberto Ascencio. Por parte de mãe. Então vamos lá, o Piscinão orçado inicialmente em 300 milhões. E na denúncia de Léo Pinheiro, que o pessoal da OAS todo mundo conhece, diz que a história envolve diretamente o do senhor. Vocês teriam tido um encontro, o ex-presidente Lula teve um encontro com o Léo Pinheiro durante o julgamento, assistindo pela televisão o julgamento da ação penal 470, processo do mensalão, que o senhor disse que não existiu. O mensalão, né? O senhor vai confirmar que não existiu. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ficou dezenas de sessões, ação penal 470, condenou 25 sentenciados de um processo que o senhor disse que não existiu. E nessa conversa do Lula
com o Léo Pinheiro, eles acertaram um encontro com o senhor e para fraudar uma licitação, de acordo com o Jornal o Globo, no valor de 300 milhões de reais. Obra inacabada, vale lembrar, né, de 300 milhões de reais. Acertaram essa licitação que teve, de acordo com o Jornal Globo, aditivos milionários, né, que foi saltando de 53 milhões de reais, além do preço orçado, em 300 milhões de reais. Espero que o senhor processe também o Jornal o Globo e processe o Léo Pinheiro. Portanto, eu queria começar com o senhor, já que o senhor veio achando que ia ameaçar, Não, tem ameaça não. Não. Eu quero que como é que o senhor explica o roubo que foi feito em relação ao São Bernardo de mais de 300 milhões, além do mausoléu do Lula, em suma, a gestão do senhor caótica, que tem acusações gravíssimas em relação ao dinheiro público. Senhor Vila, esse tom acusatório, mas parece Ministério Público, mas eu vou lhe responder. Eu tenho respeito por ele. Responder a você, mas não a você, aos ouvintes, em respeito em especial aos ouvintes. Claro. Porque essas acusações, eu espero que, sinceramente, eu espero que o judiciário seja mais ágil para eu poder comprovar e poder processar todos que eventualmente couberam. O Léo Pinheiro não passa de um grande mentiroso, mas eu entendo. Um cidadão em busca da liberdade é capaz de mentir. Um cidadão sob tortura é capaz de mentir. Aliás, tem o direito à mentira. Portanto, aqui eu quero lhe dizer, olhando teus olhos aqui na Denise, do Augusto, do Vitor, do Sandoval, e respeito aos ouvintes. Joseval, desculpa. Dizer aos ouvintes que não passa da mais absoluta mentira o senhor Léo Pinheiro. O que o senhor Léo Pinheiro me levou lá foi um pedido que eu não atendi, de maneira alguma. E desconheço essa... A OAS não fez a obra? A obra fez, ela ganhou a licitação, num consórcio. Sim. Mas o que o Léo Pinheiro me pediu, e eu vou mostrar isso no momento que for prestar depoimento, ele me pediu uma outra coisa, que eu não atendi em absoluto. O quê ele pediu? Eu não vou dizer a você, vou dizer na justiça. Ah, é? Ele me levou um CD apresentando o que ele gostaria de fazer, que eu não fiz. Não foi editar o que ele pediu. Não foi, de maneira alguma. Mas por que isso não quer dizer agora, prefeito, aproveitando a chance? Porque o advogado assim me orienta, tá certo? Vão apresentar na justiça, porque depois eu vou processar o Léo Pinheiro, tá certo? Porque não passa de mais absoluta mentira o que o senhor Léo Pinheiro disse, aqui olhando os olhos de vocês. Então, agora, eu espero que a gente não fique nesse debate. Eu espero que a gente possa falar de São Paulo, posso falar do governo de São Paulo, 24 anos de PSDB, que aliás, 24 anos dá para planejar qualquer solução de qualquer gargalo do Estado, que até agora não fez. E a obra, Vila, a obra do Piscinão, não é a obra do Piscinão, é um conjunto de obras que, por exemplo, parte delas foram concluídas. Por exemplo, você conhece São Bernardo? Conheço. Então visita Vivaldi, visita Orlandina, visita a bacia do Ruge Ramos, vê se tem enchente hoje lá. Essa obra eu terminei, concluí. 19 quilômetros de galeria. Sabe o que é isso? 19 quilômetros de galerias, mais 4 reservatórios. Aditivo de 53 milhões? Os aditivos existiram, evidentemente que existiram aditivos. Agora, eu estou lhe propondo o seguinte: vá no Vivaldi, no Orlandina, e veja se tem enchente lá. Então essa obra foi concluída. Vá no Demarque, vê se a obra não foi concluída. Vá lá no Jordanópolis e vê o estágio da obra. E vê o estágio da obra do centro. Não era somente a obra do centro, era um conjunto de obras de combate à enchente. O do centro que, aliás, terminou? Do centro não terminou. E não terminou, sabe qual a razão? Porque o doutor Geraldo Alckmin prometeu 80 milhões e não cedeu um centavo. Mas além dos 353 milhões, ia ter mais 80? Você, provavelmente, Vila, talvez você não tenha a dimensão do custo de uma obra dessa magnitude. Mas eu imagino, deve ser a obra mais cara da história do mundo, porque a gente conhece como é que o PT faz as obras, viu, senhor? O senhor me respeita, Vila, me respeita. Não, o senhor já começou aqui, já falando que é processar, achando que intimidar a mim. Não tem intimidação, não. Nem o senhor, nem o Lula. O Lula me processou e perdeu todas as vezes. Eu não estou lhe intimidando e nem a ninguém. Perdeu. Não estou intimidando ninguém, não tem absolutamente intimidação. Vamos falar. Aqui em respeito a você, estou lhe comunicando que eu vou fazer só isso. Não tem intimidação nenhuma, só estou lhe avisando. Como o senhor vai se comportar se eleito governador diante da... Aliás, eu pergunto qual das palavras o senhor usa. Invasões ou ocupações promovidas pelo MST e pelo MTST. E pergunto também se o senhor apoia a essa invasão, a mais recente, em São Bernardo, promovida pelo Boulos, né, pessoalmente. Augusto, deixa eu lhe dizer, durante os 8 anos do meu governo teve uma única ocupação. E sabe qual a razão?
O senhor chama de ocupação. De ocupação. Não invasão. Ocupação. Não houve uma única ocupação. Sabe por quê? Porque nós dialogamos, tinha política de habitação, apoiamos os projetos, mas não admitimos ocupação. Durante meus 8 anos de governo, a ocupação não aconteceu dentro do meu governo. As tentativas de ocupação durante meus 8 anos de governo, você talvez tenha tomado conhecimento pela imprensa ou pelas redes sociais, de que eu impedi que houvesse ocupação. Mas você tem que agir no momento. Para isso você tem que monitorar, você tem que dialogar, você tem que abrir espaço e ter políticas para isso. A pior solução é quando você não dialoga. De reintegração de posse, por exemplo, é para ser cumprido. Evidente, mandato de reintegração de posse depende da polícia, não depende dos governos. O senhor apoia e no caso de São Bernardo, a polícia que não encaminhou, evidentemente, em reintegração de posse, decisão judicial, você cumpre. Agora, se houver espaço de diálogo para a solução, você encontra o diálogo para a solução. Que foi aparentemente o que aconteceu no caso de São Bernardo. O Estado encaminhou uma solução negociada. Agora, a solução negociada sempre é o melhor caminho do que eventual conflito. Luiz Marinho, é o seguinte, mesmo que você rebata todas essas acusações, inevitavelmente elas vão pesar na sua campanha e na avaliação do eleitorado de modo geral. Você pode até justificar que o ex-presidente Lula está liderando várias pesquisas, mesmo estando preso, mas o índice de rejeição também é muito alto. A sua condição nas pesquisas eleitorais é desfavorável. Eu queria saber como é que você vai lidar com isso durante a campanha, você que disse que está falando com o eleitorado, com os nossos ouvintes e internautas. Como se livrar de toda essa imagem negativa que o partido pegou por sucessivas denúncias e até pelo fato de o ex-presidente estar preso? Veja, Denise, como qualquer campanha, em 2008 a minha condição em junho também era a mesma de hoje. Piorou, né? Oi? Piorou porque as denúncias avançaram muito mais. Melhorou muito. Nós temos 10 anos de diferença. Veja, Denise, você tem ponto de partida, ponto de vista, análise, narrativas, que vocês têm uma, eu tenho outro completamente diferente. Não, eu estou falando do eleitorado. Como é que você vai lidar com isso? Não é a minha narrativa, não? Sim, mas assim, a narrativa de como a gente discute isso com o eleitorado. Se a gente olhar 2014, 2016, foi eleições bastante adversas para nós. 2014 foi muito difícil. E eu disse lá no programa que participei contigo, essa avaliação, a reeleição da Dilma foi muito difícil. Nós reduzimos as nossas bancadas no estado de São Paulo. 2016, eu digo que foi o fundo do poço. Mas esse é um momento completamente diferente de 2016. Por que vai melhorar, senhora? É só olhar as pesquisas de intenção de voto do Lula liderando. Não, e é só olhar. Isso é um dado. Espera um pouquinho. O senhor acredita em pesquisa, então é em São Paulo a situação do PT é péssima. Augusto, eu estou dizendo o seguinte: nós temos que olhar vários. Esse é um detalhe. O outro detalhe é a preferência partidária. Se você olhar 2016, qual era a preferência partidária da capital? 6%. Qual a preferência partidária do PT hoje na capital? Mais de 21%. Qual a preferência partidária de São Bernardo em 2016? 9%. Qual a preferência partidária do PT em São Bernardo hoje? 32%. É disso que eu estou falando. O senhor não elegeu o sucessor. Nós vamos trabalhar o processo dialogando e apresentando as alternativas e propostas e avaliando a situação de governo do estado de São Paulo. Por isso que eu comparei, por isso que eu tracei um paralelo, por isso que eu tracei um paralelo 2008. 2008 em junho eu tinha 3% de intenção de votos. Meus adversários um tinha 38 e 8 tinha 26. E eu ganhei as eleições. Mas na última eleição o senhor perdeu, em 2000, eu não era candidato? Desculpe. Sim, Augusto, desculpe. São coisas, era representado são coisas diferentes. São coisas diferentes e você sabe bem disso. Uma coisa é a gente colocar o Joseval candidato, outra coisa é colocar o Luiz Marinho, outra coisa é colocar o Joaquim. São coisas diferentes. Outra coisa é colocar o Vila, com a sua popularidade de candidato, outra coisa é colocar o Luiz Marinho. Mas então, enfim, o que o senhor se refere ao Lula? Ele não é candidato. Ele é candidato. Não, ele é candidato a governador. Talvez vocês não desejem que ele seja candidato, mas ele é candidato. Não, a presidente da República. Nada. Prefeito, pera um pouco. Quem não deseja é a justiça que condenou. A justiça não analisou ainda esse caso. Mas como? Me desculpe. Mas foi condenado em segunda instância, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, no artigo 26, a linha C, e você sabe bem disso, sim, permite a sua possibilidade de candidatura. E o TSE vai analisar. Vai chegar um momento. O Lula de lado. Eu gostaria de perguntar para o senhor. Então, só concluindo, aqui, por favor, só concluindo a resposta, okay, Denise, por favor. Ok. Por gentileza. Não, claro. Então, aqui, Denise, o que a gente, 2018, escrevem vocês, no estado de São Paulo, vai marcar a retomada do crescimento do nosso partido. De bancada federal, bancada estadual, eleição de vaga de senador e disputa para o governo do estado.
No segundo turno, virei aqui debater com vocês qual a minha chance para o segundo turno, para a eleição. Em que o senhor aposta para essa virada na posição que está na campanha hoje? Porque o senhor está lá entre os menos o que eu lhe disse, aparece na campanha. O que eu lhe disse, em 2008 eu estava exatamente nessa situação. E a campanha me conduziu para a vitória. E a campanha, sabe qual é um dos obstáculos desse momento? Eu agradeço aqui a oportunidade, porque essa é as oportunidades para vencer um dos obstáculos. Um dos obstáculos é baixo conhecimento da minha imagem no estado de São Paulo. O senhor foi ministro. É verdade. E em 2008 eu tinha sido ministro e a pesquisa em São Bernardo me dava desconhecimento. A campanha marcou conhecimento e marcou minha vitória. Assim como também vai acontecer em 2018. 2006, 2008, nada mudou? Claro. Para pior, no caso do PT. Em relação a 2014, 2016, para melhor. Para melhor. Então vamos lá, vamos discutir a parte administrativa. O senhor é candidato ao executivo, ao governo do estado de São Paulo. Vamos falar da sua gestão da prefeitura de São Bernardo, que o senhor sempre faz referência. Eu estou com g1.com.br, uma notícia de 17 de novembro de 2017. Diz o seguinte: mais um problema de corrupção atribuído à sua gestão, segundo o G1. Justiça aceita a denúncia contra Luiz Marinho e mais 15 por suspeita de desvio de recursos do Museu do Trabalhador. E haja dinheiro, hein? A construção começou em 2012 e deveria ter sido entregue em 2013. Não foi, né? Como o senhor bem sabe. E os que moram em São Bernardo do Campo. O Ministério Público Federal também pediu 20 milhões para ressarcimento de danos. Então, sobre mais essa denúncia, né? Além do senhor, outras 15 pessoas envolvidas, que o pessoal chamado de mausoléu do Lula, até. O pessoal pretende fazer piada mesmo. Num país como o nosso, resta só fazer piada. Mais uma denúncia de superfaturamento. Sigo de acordo com a denúncia, que acho que o senhor deve estar processando, ou sendo processado, né? 7 milhões e 900 mil reais na fase licitatória da obra. Quer dizer, o pessoal já estava querendo já saltar os erários já desde o início. Como é que o senhor responde em relação a essa questão, que é uma questão administrativa da sua gestão? Perfeitamente, de forma mais tranquila possível, Vila. Sim. Você tem um arrependimento durante os 8 anos de meu governo. Se trata do Museu do Trabalho do Trabalhador. Eu vou explicar por quê. Tenha paciência para vocês entenderem, os ouvintes entenderem. Em algum momento o Ministério da Cultura começa a enrolar nos repasses. Nós chegamos a discutir no meu governo, a possibilidade de puxar a responsabilidade de complementar a obra e terminar, sacrificando o Tesouro Municipal. Esse é meu arrependimento de não ter feito isso. Porque esses atrasos, repasses da cultura, do Ministério da Cultura, foi levando ao atraso de obra e chegou a essa situação e eu não concluí esse museu. Se tivesse concluído, a história seria completamente outra. Esse é um arrependimento de não ter feito, tomar a decisão. Em busca do quê? Em busca de fazer mais com menos, evidentemente. Tinha a possibilidade de você captar recurso federal, porque eu ia sacrificar o Tesouro Municipal. Só que essa captação acabou não acontecendo no tempo e acabou acontecendo isso. Agora, aqui eu quero, Vila, até porque vira e mexe, fala assim, o Lula encomendou o museu tal, né? Vira e mexe, sai isso. Então eu quero aqui, ó, no meu programa de governo, está aqui na página 14, tá certo? Aqui a possibilidade de criar o Museu do Trabalho do Trabalhador, como um dos compromissos assumidos em debate com a cidade. Ou seja, porque a cidade vocês sabem, conhece o perfil da cidade, conhece o perfil do mundo do trabalho, e não se trata do Museu do Lula, o mausoléu do Lula, se trata do Museu do Trabalho do Trabalhador, resgatar as funções, desde os tropeiros, dos carvoeiros, dos têxteis, enfim, dos ferroviários, de todo o trabalho, profissões, trabalho, trabalhador, e evidentemente que a história sindical passará também, mas não se trata de maneira alguma. Agora, e o superfaturamento? No que diz respeito a isso, eu contesto com veemência. E é o que eu peço ao Judiciário, porque acelere as investigações. E acelere as investigações e as decisões. Porque, seguramente, aí eu desafio qualquer um a aprovar qualquer desvio nessa obra. Eu tenho segurança do que eu estou falando, tenho certeza do que eu estou falando. Não houve, em absoluto, nenhum desvio. Mas a Câmara Municipal rejeitou de São Bernardo do Campo as contas do senhor, né? A Câmara rejeitou minhas contas de 2015 de forma irregular. Vou explicar para você por quê. O Tribunal de Contas aprovou minhas contas. Mais que isso, o Tribunal de Contas criou um índice de gestão. E São Bernardo ficou entre a primeira cidade das grandes cidades de recomendação de modelo de gestão. Você pode entrar no site do Tribunal de Contas, você vai encontrar lá. E o Tribunal de Contas, quando aprova, quando tem o parecer favorável do Tribunal de Contas, qual o procedimento eventual para a Câmara rejeitar?
tem que ter rejeição já na comissão especial. A comissão especial aprovou. Diz noticiários que o João Dória visitou o seu colega prefeito de São Bernardo a partir da aprovação da comissão especial, que, portanto, caminhava para aprovação também pela Câmara das Minhas Contas. A partir dessa visita aconteceu algo que o plenário veio rejeitar de forma irregular. Uma conspiração de forma, entre João Dória, Orlando Morando. É o que dizem, não sou eu que estou dizendo. É o que dizem. Comentário da cidade. Não, mas aí fica muito vago. Sim, às vezes as coisas são vagas, às vezes são vagas e concretas. Mas deixa eu só concluir. Quando acontece isso, o que eles deveriam ter feito? Me comunicar que tinha um parecer contrário ao parecer de conta, do parecer do Tribunal de Contas, para que eu me desse prazo para me defender. Isso aconteceu? Não aconteceu. Uma irregularidade. Portanto, até hoje eu não fui citado pela Câmara, nem para me defender e nem que foi rejeitado. Eu, portanto, estou tranquilo. Voltando ao recesso judiciário, vou entrar com o processo para anular a sessão, tenho certeza que será anula. Prefeito, é importante, vamos discuti-lo aí, o programa de governo, mas também a população, o eleitorado quer conhecer, quer saber o que pensa o candidato das questões principais aí que temos no noticiário. O senhor vai certamente desfraudar como uma das bandeiras de campanha a libertação do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, se o senhor acha que o Lula é realmente preso político, levando em conta que por todas as instituições, na visão de todas as instituições brasileiras e internacionais, preso político é um indivíduo encarcerado pelas autoridades de um país por exprimir, por palavras ou atos, sua discordância com o regime político em vigor. O Lula foi preso, o senhor acha, porque discorda do Temer? Ô Augusto, a nossa contestação e a nossa tranquilidade, serenidade e certeza da perseguição está na própria sentença do juiz Sérgio Moro. Se você olhar a sentença, eu acho que deve ter olhado, eu olhei, não tem ali uma única prova de crime do presidente Lula. Ele foi condenado por atos, como é que está na sentença? Atos indeterminados. Atos indeterminados, na nossa norma jurídica, não se condena ninguém. O Ministério Público pode acusar por fatos, por atos indeterminados. O juiz tem que condenar então, com base em prova. Mas então que vai além do juiz Sérgio Moro, porque a condenação foi ratificada por todos os outros tribunais. Foi por mais um tribunal, por enquanto. Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior de Justiça está recusando tudo. Não, negativo. Mas como? O senhor não leu o que disse lá o Pelo amor de Deus. Eu estou falando de mérito aqui. O mérito só foi julgado em duas instâncias, pelo juiz Sérgio Moro e pela segunda instância. A terceira instância ainda não analisou essa questão. E aqui eu vou falar de outra certeza. O dia que encerrar a margem de manobra da Carmen Lúcia e do Fachin, as ADCs, a segunda instância muito provavelmente cairá. Eles estão na conspiração. Com certeza, é só observar. Não, há uma conspiração. Com certeza. Quem chefia? É só observar. Eu não sei exatamente quem é o chefe, mas que há, tem um chefe. Exato, mas às vezes você não conseguiu localizar o chefe ainda. Quem sabe o chefe está fora do país, mas que há, com certeza. E é o simples fato de a tentativa de tirar o Lula das eleições, mas isso ainda não está consolidado. Ok, a gente e a certeza que o Lula será candidato. No dia 15 de agosto, nós o inscreveremos a sua candidatura em Brasília. Aproveito para convocar toda a militância para estar presente. Para candidato, o senhor foi ministro do Trabalho também e o governo do PT chegou ao fim depois de 13 anos, com um saldo aí de 13 milhões de desempregados. O senhor, como governador do estado, que é um dos mais ricos do país, o mais rico, né, do Brasil, o que poderia fazer para estimular a geração de vagas, para tentar combater esse desemprego que o país tem hoje? Vitor, na verdade esse é o principal tema hoje para encontrar alternativas, saídas para o desespero de milhões de pais e mães de família pelo Brasil afora, especialmente da juventude. Eu, quando ministro do Trabalho do presidente Lula, foi o período onde faltava mão de obra e não faltava empregos.
pela política que nós fizemos no governo Lula, de restauração dos instrumentos para fomentar desenvolvimento, produção local, geração de oportunidade. Eu estou falando do papel da Petrobras, falando do papel do Banco do Brasil, da Caixa, BNDES. Em contrapartida, o PSDB no estado de São Paulo desmontava os instrumentos de fomento à geração de oportunidade, emprego, renda, crédito. Eu estou falando do Banespa e da nossa Caixa, nosso banco. Estou dizendo aqui que, governador, sendo eu, vou recriar o Banco Paulista para fomentar investimento, crédito para a produção, em especial dos pequenos, porque as grandes se viram. As grandes podem ir no BNDES, captar crédito internacional, as pequenas, a microempresa, o pequeno empreendedor, o estudante que sai da faculdade, da universidade com muita energia para fundar uma startup, para fundar uma empresa de inovação, empresa de tecnologia, esse precisa de apoio e terá apoio do governo. De forma que nós vamos trabalhar a partir da política do Estado para motivar a geração de oportunidade de emprego. E vamos analisar também os setores que eventualmente têm a distorção de impostos relacionados a outros estados. Nós estamos perdendo muito investimento para outros estados vizinhos, exatamente porque o estado de São Paulo, às vezes, você tem uma distorção de ICMS acima de que outros estados cobram. É preciso aqui encontrar uma alternativa. Aliás, falando nisso, no governo Lula nós buscamos fazer a reforma tributária equalizando, criando o imposto de valor agregado para eliminar a guerra fiscal. E o então governador José Serra esteve em Brasília, na famosa churrascaria Porcão, chamou toda a sua bancada e disse: vocês estão loucos? Se aprovar essa reforma tributária desse jeito, o Lula vai eleger qualquer um que ele quiser em qualquer lugar. Tem que rejeitar. Rejeitou não porque a proposta era ruim, mas porque, segundo o governador da época, liderando a sua bancada do PSDB e seus aliados, diziam que seria muito bom e, portanto, era preciso rejeitar. Vamos voltar ao Nós mundo, precisamos... Mas vamos voltar ao mundo Eu real. estou afirmando, eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Então, estava na tanto reunião? É que o PSDB... Não, o senhor estava na reunião? Tanto é que o PSDB... Foi noticiado na época. Noticiado desse jeito? Voltando ao mundo real. Não desse jeito, mas eu estou aqui traduzindo. Vila, mundo real, vamos falar real, não, do mundo interesse, real. do interesse. Perguntar dos ônibus. Vila, por favor, por favor. Eu quero perguntar depois. Deixa eu concluir. Claro. O Vila parece que quer interromper o debate, bloquear o debate de interesse do povo do estado de São Paulo. O povo do estado de São Paulo, rapidamente, o povo do estado de São Paulo quer falar sobre as eleições do governo do estado de São Paulo e o Vila quer falar só de São Bernardo. Não, mas o senhor deixa eu só concluir, por favor. Porque senão você fica interrompendo, aí o Vitor fica mais preocupado aqui porque o tema não é o professor Vila, candidato. Mas o Vila não permite que eu conclua. Então vai lá, conclua. Eu espero que o Vila respeite e não bloqueie o debate aqui. Você está bloqueando, segurando o debate. Então deixa eu só concluir. Emprego, que é a pergunta do Vitor, que interessa a milhões de brasileiros pelo país afora. E eu quero reafirmar aqui. Nós teremos um governo que o emprego será uma das prioridades. Evidentemente que isso conecta com educação, conecta com saúde, conecta com esporte, conecta com cultura, conecta com crédito e conecta com debate sobre a reforma tributária. Quero reafirmar. O Serra liderou o PSDB para que não fosse aprovado o IVA, que seria importante para todo o Brasil e também para São Paulo. Imposto de valor agregado. Bem, mas agora eu quero perguntar um negócio dos ônibus. Espera um pouquinho só. De acordo com informações... Eu sugiro, Vila, que a gente faça um programa específico para discutir São Bernardo. Mas a sua experiência e vamos debater São Paulo. Nós falamos até na época do Ministério, o senhor foi ministro de várias pastas e agora vamos mostrar coisa concreta. O senhor teria feito um pagamento irregular, vamos colocar no condicional, de 40 milhões de reais para as empresas de ônibus lá da cidade. Como é que essa questão ocorreu ou não ocorreu? Por que dessa acusação? Qual a sua relação com as empresas de ônibus durante os 8 anos da sua gestão? Pagamento irregular? Fez algum tipo de pagamento irregular às empresas de ônibus? Nunca foi feito pagamento irregular. Eu desconheço, inclusive, não recebi nenhuma notificação dessa. Sim. E desconheço. Então, a relação que o senhor teve com as empresas de ônibus da sua cidade foi absolutamente republicana, para usar um... As relações com as empresas de ônibus e com todos os segmentos foram contratuais. E da forma que eu vi o Tribunal de Contas, da forma que os contratos
eram vigidos mesmo antes da administração. Sim. Essa concessão de ônibus, por exemplo, era de anterior à minha administração, veio de lá. Portanto, nem tudo, as notificações eventuais do Tribunal de Conta, e você pode depois prestar esclarecimento e regularizar essa eventual informação. Eu não sei qual a informação que você está trabalhando. Agora, todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Só resta 2016 e caminha para aprovação. Eu gostaria de pedir aos meus pares licença, eu fiquei silente até agora, para dar ao deputado também, ao pré-candidato, a oportunidade de falar do seu projeto, porque ele se apresentou, é um homem da roça, metalúrgico, chegou a ministro e prefeito de uma cidade e pretende ser governador de um estado. Além do que o senhor já falou, eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor. O senhor disse que não houve nenhuma invasão no seu governo na cidade. Haverá no seu governo, no estado, invasão de propriedade? Eu espero que não. Vamos trabalhar a partir, Joseval, de como a experiência de São Bernardo, dialogando, monitorando e trabalhando para evitar. Houve tentativas de ocupação durante meus 8 anos de governo e eu não permiti que consolidasse. Não permiti, buscando diálogo, conversando com as lideranças e o que tem disposição em mãos, trabalhando para evitar aquela ocupação. É assim que se tem que trabalhar, é assim que tem que se evitar. Agora, no Estado, pressupõe trabalhar para valer o debate com os movimentos sociais. Vocês querem projetos? Vamos discutir o projeto de forma antecipada. A política está aqui, o incentivo está aqui, os recursos estão aqui. Tem relação com o governo federal? Vamos fazer junto. Agora, ocupação nós temos sempre que evitar, porque ocupação, se não bem trabalhado, gera pinheirinho da vida, gera conflito, pode até gerar morte. Então, é preciso evitar a todo custo um processo de conflito e é assim que nós vamos trabalhar, a partir do diálogo. E como nós temos um amplo apoio e relação do movimento social, movimento sindical, eu espero que essa liderança dê conta de resolver para evitar qualquer ocupação. Luiz Marinho, em relação aos projetos aí que você falou, de programas de governo, você está falando em expandir as despesas, criar um novo banco, várias estratégias aí que vão demandar mais recursos, fala ao mesmo tempo em uma redução de carga tributária, nada contra a redução da carga tributária, mas como é que fica a gestão das finanças? Eu queria que você colocasse também a questão da segurança em geral. Não é só invasão de terra, é segurança do Estado. Excelentes duas questões, Denise, que eu quero aqui falar. Primeiro do orçamento do Estado. O Estado tem o principal orçamento do país, abaixo do orçamento da União. É o principal estado mais rico e seguramente é possível fazer muito mais do que o governo atual vem fazendo. Talvez pela ferrugem do tempo, 24 anos, convenhamos, é um bom tempo, talvez o vício do cachimbo, enfim, é possível que a gente encontre muitos gargalos aí a serem corrigidos, muitos ralos fedorentos que tem que ser trocado, enfim, todo o sentimento aí de ineficiência da máquina do Estado é possível trabalhar. Foi a minha experiência como prefeito de São Bernardo do Campo. Eu fiz em 8 anos, reconhecidamente pelas formadoras de opinião da cidade, mais do que os outros fizeram em 30, 40 anos, e é isso que nós pretendemos fazer no Estado de São Paulo, porque o Estado pode muito mais do que tem feito em várias áreas. E, portanto, conversando com os agentes da Receita do Estado de São Paulo, eles me garantem que melhorando a eficiência da arrecadação, sem mexer na alíquota, não estamos falando de aumento de imposto, não, estamos falando de aumento do orçamento, a partir da sonegação das grandes corporações do Estado de São Paulo, falando de melhorar a eficiência da gestão do Estado de São Paulo, porque os tucanos falam muito em planejamento e gestão, mas na verdade o que eles não fizeram foi planejar e fazer uma boa gestão do Estado de São Paulo. Vide agora os vários desvios comprovados aí nas obras, enfim, a lentidão nas obras. Então isso é um processo que nós vamos trabalhar. A questão da segurança. Aqui é preciso reconstruir a Polícia Civil, porque o cidadão que hoje faz uma ocorrência, ele não terá a sua questão investigada, não é por
não é por culpa da polícia, porque não tem investigador suficiente, ou é um bacana, ou grande repercussão mediática, senão simplesmente não será investigado. Então é preciso reconstruir com inteligência, reconstruir implantando tecnologia, implantando monitoramento, é preciso, de fato, reconstruir. É preciso falar do salário também, de valorização profissional dos profissionais de segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar. O Estado de São Paulo tem recurso, basta você sanear as finanças, sanear a gestão. Tem recurso, mas eles estão comprometidos com o custeio da máquina. Sanear a gestão, está faltando saneamento, está faltando competência. O Geraldo fala aqui de competência, de equilíbrio, não tem equilíbrio coisa nenhuma. Não tem competência na gestão do Estado de São Paulo. Se você olhar o orçamento do Estado de São Paulo, é possível fazer muito mais do que eles têm feito. Eu estou seguro disso, estou seguro pela experiência. Eu assumi a gestão de um tucano em São Bernardo do Campo e vi que era possível fazer muito mais do que eles fizeram. Aliás, fiz muito mais do que eles fizeram. E em São Paulo também será a mesma coisa. Portanto, aqui é preciso falar de retomar o investimento no efetivo, no salário, na valorização, na autoestima dos profissionais, enfim, que a gente possa dar conta, especialmente de pensar a segurança de forma real. Não, mas a gente fala em uma questão de eficiência maior nas várias áreas, mas falta dinheiro, Luiz Marinho. Você está ignorando toda a situação que o país ainda enfrenta, que não é só uma questão do Estado de São Paulo. Aliás, o Estado de São Paulo estaria melhor do que outros, pelo menos a gente vê situações caóticas em vários estados, não é? Agora, não dá para menosprezar que a economia está crescendo pouco, que a arrecadação caiu, que há dificuldades, que há compromisso, inclusive com dívidas aqui em São Paulo. São Paulo. E você não vira essa situação de uma hora para outra, implementa uma série de projetos. Nós vamos analisar todos os contratos de concessão. Nós vamos analisar todas as isenções tributárias dadas pelo atual governo. Seguramente aqui tem espaço orçamentário para falar de novos compromissos. E nós vamos falar da eficiência da máquina administrativa do Estado de São Paulo. Por exemplo, a Sabesp. A Sabesp não cumpre o seu papel. A Sabesp está mais preocupada em pagar dividendos na Bolsa do que cuidar da qualidade da rede. Nós estamos com desperdício de água de 31,2 na rede da Sabesp. E pagando dividendos na Bolsa. E poluindo os rios, porque a Sabesp coleta a metade do esgoto que a Sabesp coleta, ela não trata e cobra como se tivesse tratado e joga na nascente do rio, joga na represa, poluindo. Aqui, por exemplo, tem recursos lá, é só você não pagar dividendos, todo recurso vai para investimento. Então, tem margem de manobra no Estado de São Paulo para falar de novos compromissos com a sociedade e geração de emprego, geração de oportunidade. Senhor Luiz Marinho. Isso, a gente já vai encerrando, caminhando para o final da nossa entrevista. O pré-candidato do PT, Luiz Marinho, participou conosco aqui. Obrigado mais uma vez, pré-candidato. Abraço. Eu que agradeço os ouvintes, agradeço a todos vocês. Lembrar ao Vila que ele foi condenado na ação que o Haddad moveu contra ele. Mentira, o senhor mente, é mentira, o senhor é mentiroso. Mentiroso é você. Mentiroso aqui é você. Condenado coisa alguma, fui inocentado com seu amigo presidiário, ganhei também, ganhei do mentira. Se tem alguém que mente no microfone da Jovem Pan, chama-se senhor Vila. Eu pego o advogado, pego a ação, o senhor não sabe ler, acerte as concordâncias verbais, o senhor mente. É possível que eu erre nas concordâncias verbais, mas eu tenho um comportamento ético que não permite falar de mentir. O senhor está mentindo. Se tem alguém que mente aqui, senhor Vila, eu duvido, eu quero que o senhor traga a prova, mostra que eu mostrarei aqui. O senhor é mentiroso como Lula e seus amigos corruptos. Mentiroso é você. Quem tem amigo corrupto, do Petrolão. Quem tem amigo corrupto é você. Não tenho medo de vocês. Você que vive tomando vinho. O Brasil em Venezuela e não transformaram porque que é isso? Patriotas fomos às ruas. Que patriota? Não fala besteira. Nossa bandeira é verde e amarela e não a vermelha de vocês. Olha a patriotice do desemprego, olha a patriotice da entrega que o Brasil está fazendo. Graças a Deus, pela ação dos advogados competentes que tenho e pela justiça. Quem vive tomando vinho com os corruptos não sou eu, não. Ganhei todas. Mentiroso. Mentiroso é você. Mentiroso, sim. Mentiroso é você. Mentiroso é o senhor. Qual mentira? Todos os criminosos. Qual é a mentira que eu contei? Qual a mentira que eu contei? Todos. Qual a mentira que eu contei? Ganhei também agora uma liminar de um ex-ministro do STJ. Estou aqui em defesa do povo e da moralidade republicana e não de criminosos do PT. Você está em defesa, em nome da verdade, ponto final no Jornal da Manhã.